Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje nós vamos falar de um conceito bacana que é o marketing, o B2B, que é especializado em fazer as transações, aí, o marketing pela internet, enfim, vai ser um programa muito legal. Trouxemos aí os dois jovens empreendedores, cofundadores da Funil, William Sertório e o Vinícius Santos. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Em Vista, viu, Vinícius? Obrigado, Paulo. É um prazer participar do seu programa. Bom, eu daqui para frente deixo de chamar de senhores, até porque são muito jovens, e vou chamar até pelo apelido, né? O William me falou que eu posso chamar de Will. Pode chamar de Will. Bem-vindo, viu, Will? Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui no programa de vocês. E para a gente é um momento muito especial, né? Curiosamente, a Funil fez um ano de aniversário ontem. Olha só. Então é uma maneira muito bacana da gente comemorar e compartilhar um pouquinho sobre marketing digital com vocês. Muito obrigado. Legal. Aproveitando, William, a especialidade da empresa de vocês é fazer estratégias para quem quer investir no mundo digital. É isso? Explica um pouquinho melhor, não está muito claro para mim. Claro, a Funil ela é especializada em marketing B2B. O que é o marketing B2B, né, Paulo? Ele é o marketing focado em empresas que vendem para outras empresas. Okay. O contrário disso, a gente chama de marketing B2C, que são empresas que vendem para o público final. Entendi. Por exemplo, uma sorveteria, uma loja de roupas, essas empresas vendem para o consumidor. Agora, uma indústria, uma consultoria, uma empresa de software, eles vendem para outras empresas. A gente é focado nesse tipo de estratégia de marketing, né? Nessas empresas B2B. Ah, muito bem. Bom, como é prática do programa, nós sempre fazemos questão de saber aí a formação e o início da carreira claro. de cada um. O Vinícius, você tem uma formação acadêmica claro. Ou é só da vida? Não, acadêmica também. Ah, é? Eu tenho 28 anos, né, sou formado em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, fiz uma especialização em Marketing Digital pela SPM, né, passei por grandes agências de marketing e publicidade online, né, trabalhando com clientes de diversos segmentos, de alimentício, de serviço, e-commerce. Né? E durante esses anos eu desenvolvi muitas técnicas, né, de marketing, né, desde de táticas e estratégias de produção de conteúdo, né, estudo do consumidor, atendimento 2.0 e métricas de acompanhamento. E nesses últimos anos eu venho me dedicando a gerenciamento de projetos e equipes multidisciplinares que me ajudaram muito a ampliar minha visão de negócio e entender como o marketing digital pode ajudar e impactar em resultados de receita e contatos e oportunidades para equipes do segmento B2B. Muito bem, pelo jeito sabe do que está falando, né? Porque tem uma formação extensa, né, William? Exatamente. E você fez o quê, William? Olha, a minha formação é um pouquinho diferente, Paulo. Sim. Eu sou formado em cinema. Cinema. Exato. Eu, quando adolescente, eu gostava muito de histórias, né? Então, eu gostava muito de ler, sim. muito de escrever, de tirar fotos, fazer curtas ali com os amigos. E eu consegui uma bolsa, né, através do ProUni para estudar cinema na Anhembi Morumbi, que é uma excelente universidade. E eu entrei na faculdade de cinema e naquela época, enfim, não faz tanto tempo, né? Eu tenho 27 anos, mas a internet estava começando a crescer no Brasil por conta da banda larga. Né? A banda larga começou a ficar mais acessível e as pessoas começaram a consumir mais conteúdo na internet. E eu vi aí uma oportunidade, então, de me especializar no assunto. Então, comecei a estudar mais sobre marketing, sobre design, fui trabalhar em algumas agências também, trabalhei em startups e hoje eu cuido na Funil da parte de estratégia dos clientes e da parte de planejamento. Né? Como a gente ouve o que os clientes deles querem e transforma isso em estratégia de marketing. É um casamento de atributos muito bacana, né? Porque
junta aí a questão técnica, a criatividade, a ver o mercado, como é que está funcionando e ter a lida, que não é fácil, né? Nós trabalhamos com TV também, que tem muito a ver com cinema, mas nós trabalhamos, chegar ao público a mensagem, que nem sempre, Vinícius, o que nós falamos é o que o público entende. A boa comunicação, você sabe muito bem disso, quando você fala e você se faz entender, não é? Essa é a boa comunicação. E o que um formado numa escola de comunicação, como é a sua, né? Relações públicas. Isso, exatamente. Eu já sei a resposta, até porque minha filha também fez a ECA, né? Na mesma área, relações públicas, e eu sei que tem muito a ver com a questão negocial, esse tipo de função, né? Agora, como você explica, é importante, é interessante, quando você está numa empresa. Agora, criar o próprio negócio tem uma dificuldade adicional, não tem? Tem bastante. Na verdade, quando eu iniciei relações públicas, eu achei que ia trabalhar em grandes organizações, com relações institucionais, assessoria de imprensa, né? E foi um pouco diferente. Fui para o marketing digital, investi nessa área, entendi como que eu poderia compreender um pouco mais o mundo do consumidor, como que ele se expressa, né? E relações públicas tem um pouco a ver com isso, né? Então eu fui para o mundo de estudo do consumidor, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver essas habilidades, e não imaginava que iria empreender, na verdade. Eu nunca pensei em empreender. Então eu achei que ia trabalhar ou em agência ou em corporação. E aí eu comecei a entender que o mercado não estava me entregando o que eu acreditava. Eu vi que os clientes estavam precisando de outros tipos de serviço, né? E a partir daí eu encontrei o Will em uma grande agência, onde a gente tinha o mesmo senso crítico, necessidade, a gente queria aplicar os mesmos métodos, né? Aprimorar métodos, e a partir daí a gente começou a empreender, né? Veio de um dia para o outro. Eu nunca tive esse espírito de querer empreender, mas o empreendedorismo veio com a grande necessidade que eu senti e a vontade de aplicar algo novo para o mercado. Olha, é interessante, e aí já vou jogar a bola para o Will, porque você falou ali, o Will estava numa grande empresa, uma grande agência e tal, e como é que foi essa decisão? Isso é importante para o nosso público saber como é que é a decisão, aquele momento assim, que você tem a estabilidade de um emprego, você tem a segurança de estar aí com o seu salário, com a folga semanal, a folga em férias e todas as garantias constitucionais, e aí você fala, pô, não, eu vou largar toda essa segurança e vou partir para uma empresa, porque aí você, ao contrário do que muita gente pensa, o empresário, às vezes ele trabalha 2, 3 vezes mais do que quem está ali, do que o funcionário, às vezes, não é? Como é que foi, Will? Não sei se você se lembra, deve lembrar, porque faz um ano ontem, né, a empresa, né? Como é que foi a decisão, em que momento você em especial, falou assim, eu vou abrir minha empresa, vou largar essa segurança aqui, vou abrir a empresa? É muito curioso, Paulo. Dizem que empreender é você se jogar de um precipício e construir o avião durante a queda. É mais ou menos essa sensação. Eu já tinha empreendido antes, eu já tinha começado uma startup alguns anos antes, que acabou não dando certo, né, por uma série de questões. Uma delas a questão de maturidade, né? Eu acho que às vezes a gente não está pronto. E depois, quando eu conheci o Vinícius, né, a gente trabalhava nessa agência, foi muito interessante, porque eu estava ainda com aquela pontinha de, olha, não deu certo aquela vez, mas eu quero tentar de novo. Temos bons empregos, atendemos grandes clientes do mercado, do varejo, mas mesmo assim a gente acredita em algo maior. E a gente quer pular desse precipício e construir esse avião e ver ele voar. Né? Então a gente começou a empreender juntos e a gente aprendeu, na verdade eu estava na dúvida entre empreender e fazer um MBA. Né? Eu não tenho uma pós-graduação. Eu tinha o dinheirinho ali contado, eu falei, bom, ou eu continuo aqui nesse trabalho
e vou estudar mais, ou eu pego, né, essa poupança e seguro aqui a onda enquanto eu vou empreender até a gente ter os primeiros clientes. E hoje eu vejo que foi uma decisão bem acertada. Legal. Eu ainda quero fazer um MBA, quero estudar mais, acho que todo mundo é importante. Claro. Né, mas eu vejo que o aprendizado prático que a gente tem, Paulo, né, de vender, aprender a contratar, né, aprender a gerenciar projetos, são habilidades práticas, onde a gente tem a teoria na escola, mas na vida real é bem diferente. Né? Então, acho que é uma Sim. experiência incrível para todo bem. mundo. E o Vinícius, que fase que estava da vida? Já estava empregado ou não estava? Como é que estava? Já estava empregado. Eu já estava há 5 anos no mercado de agências de publicidade. Sim. Né? E eu tinha já passado por diversas experiências. E aí, no momento onde eu realmente estava insatisfeito com as entregas feitas do mercado, com as necessidades que eu gostaria de aplicar, com as metodologias que eu estava conhecendo, né? Que foi aí que eu encontrei o Will, que nós tínhamos as mesmas ideias. Né? E acredito que durante agora essa experiência de empreendedorismo, eu acredito que o mais legal de tudo, não só de gerenciar projetos, como o Will citou, de gerenciar pessoas, que é muito difícil, né? Você manter uma equipe motivada, de você poder entregar com excelência, né? Você entregar pontualmente, mas também a aprender a conhecer novas metodologias, a aplicar. Eu acho que esse desenvolvimento nesses últimos 2 anos de empreendedorismo me ajudou muito a ter um olhar mais crítico sobre como funciona o mercado, como funciona o processo de compra, como funciona a negociação. Acho que o empreendedorismo no último ano foi, acho que a virada da minha vida. Assim. Muito bem. Bom, a Funil, até para o nosso telespectador saber, é Funeel, né? Você é Funel, mas pronuncia Funil, né? Exatamente. Qual o contexto dela na economia mundial hoje? Vocês se inspiraram de alguma forma em alguma outra experiência? Foi uma criação, surgiu assim, poxa, vamos fazer esse modelo? Como é que foi, no que você, contextualizando no mundo, como é que é isso? Agora, antes de vocês responderem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí, o Invista volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, trazendo aqui os nossos estúdios o Vinícius Santos e o William Sertório para falar aqui sobre o marketing B2B, né, o marketing digital. E nós estávamos falando na bloco passado, falando da Funil, e eu perguntava como é que está contextualizado a empresa, né, formada por eles, que aniversariou ontem, inclusive, tem 1 ano. Como é que ela está contextualizada no mundo, na criação dela? Foi inspirado em quem? Quem gostaria de responder isso daí? Will? Eu respondo. Vai lá. Bom, ela está contextualizada, Paulo, na mudança no comportamento do consumidor. Okay. O Google fez uma pesquisa muito interessante, onde ele viu que hoje o consumidor B2B ele só entra em contato com a empresa onde ele quer pedir um orçamento, por exemplo, quase no final da jornada de compra dele, 57% da jornada de compra dele. Então, o que ele faz antes desse 57%? Ele está consumindo vídeos, ele está fazendo buscas no Google, ele está lendo, ele está pesquisando. Então, como as empresas vão olhar para esse 57% da jornada do consumidor? Então, é aí que entra a Funil. Aliás, o nosso nome é uma brincadeira com a ideia do funil de marketing. O funil de marketing nada mais é do que uma forma de mostrar a jornada do consumidor, do momento onde ele está pesquisando, tentando entender qual que é o problema que ele tem, até onde ele encontra soluções e até no final onde ele tem que entender qual é a melhor solução
a empresa adequada para resolver o problema dele. Então, essa é a jornada de compra do consumidor que a Funil está resolvendo aí junto com seus clientes. Muito bem. Bom, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você pode participar conosco, está nos assistindo pelo 981-420-208. Mande seu WhatsApp com a pergunta, nós vamos passar aqui para os nossos entrevistados. Aproveito o momento também para agradecer a toda a rede da ACESP, são mais de 60 canais que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. Nosso muito obrigado a todos vocês, nossos parceiros das TVs universitárias, comunitárias, educativas, que fazem essa retransmissão aqui da TV Osasco, do nosso programa. Nosso muito obrigado mesmo e principalmente para você que está nos assistindo. Você pode participar também, se não ao vivo agora, mas tem o nosso WhatsApp que você pode mandar as suas sugestões aqui, inclusive de pauta para o nosso programa. Está aí no seu visor, 981-420-208. Nós estamos falando aqui com o Vinícius e o Will sobre essa plataforma digital de marketing, a B2B. E aí, mas assim, nós sempre procuramos, Vinícius e o nós sempre procuramos aprender com os nossos entrevistados. E nós queremos sempre dicas. E eu sei que vocês até me mandaram aqui algumas dicas para a gente saber. Eu iniciaria perguntando para vocês sobre dois assuntos, que é pesquisa e planejamento, né? E depois, provavelmente, depois de identificar a necessidade, a produção do conteúdo, né? Queria que você falasse sobre essas duas dicas. Exatamente, Paulo. Algumas empresas acabam pulando essas etapas que são muito importantes. Às vezes a empresa ela vê o marketing digital e fala, olha, eu já vou criar a minha página no Facebook, já vou criar conteúdos que eu acho que vão resolver os problemas do meu consumidor. Então, por isso que quando a gente começa um trabalho de marketing digital, e a dica que a gente dá é, primeiro de tudo, ouça o seu cliente, ouça o seu consumidor. Né? Entenda como ele busca soluções no mercado hoje, entenda que problema que a tua solução resolve para ele. Né? Essa é a etapa de pesquisa. Daí vai ficar muito mais fácil depois você fazer o seu planejamento de conteúdo, que é entender quais são os desafios do seu cliente, né? Em quais canais ele está procurando por essa solução. Né? O teu cliente está no Facebook, ele está no Twitter, ele está assistindo televisão, por exemplo, e aí você usar esses canais de marketing digital ou de marketing para produzir conteúdo e entregar valor para o seu cliente durante a jornada de compra dele. Muito bem. E essa a escolha do conteúdo, de como fazer o conteúdo, vem dessa pesquisa e aí como é que é feito o primeiro passo para essa produção, Will? Exato. É muito interessante que quando você senta com o seu cliente e você ouve ele falar sobre o universo dele, o dia a dia dele, já vem muitas sugestões de pauta para você trabalhar depois. Então o trabalho ele fica muito mais fluido. Né? Você vê que a visão de mundo do teu cliente é o que vai nortear a tua estratégia de conteúdo. Então esse trabalho ele fica muito mais coeso e muito mais simples. Só com o fato da gente sentar com o cliente, esse trabalho ele fica muito mais interessante. Faz aquele brainstorm inicial. Exatamente. E a chuva de palpites e vamos em frente. Exato. Olha, a entrevista você está causando muito interesse aqui pelo pessoal da internet, o WhatsApp está bombando aqui. E aí, mas tem uma interessante aqui que eu ria enquanto eu falava. A Cacilda Lopes, final do telefone 0208, ela pergunta, William parece com o Mauro de Souza, filho do Maurício de Souza. Pergunta, vocês são parentes? Cara, é engraçado. Muita gente fala isso. E é curioso que o Maurício de Souza, ele não é de Mogi das Cruzes, né? Minha cidade. Ele é de Arujá. Mas muita gente já perguntou isso, mas não somos parentes. Bom, Vinícius, vamos uma para você aqui, ó. O Carlos Almeida, final do telefone 3544, ele pergunta, estou no segundo semestre da faculdade, e ele pergunta, vocês acreditam que iniciar um estágio desde já pode contribuir para a minha carreira? Com certeza. Acho que é fundamental na faculdade você experimentar
as áreas em que a sua formação proporciona. Acho que a partir daí, você experimentando, passando por elas, entendendo como funciona, as estratégias, as táticas, você consegue escolher para onde a sua carreira ela vai. Né? Então, o conselho é comece desde o primeiro semestre a procurar emprego e inicie o seu estágio para já entender para que caminho você tem que seguir. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que é do Josias, e tá, até pelo final do telefone, está me indicando aqui que é o Josias da Juco, o nosso vereador, que tem aqui da cidade de Osasco, meu amigo, que tem um trabalho interessante com jovens, da Juco, né? A Juventude Cívica de Osasco. O Josias, ele pergunta aqui, se não for o Josias da Juca, ele vai me dar ele assiste o nosso programa e vai me dar um puxão de orelha, mas se for, Josias, está feito aqui a sua pergunta, final do telefone 6914. Ele pergunta, foi muito difícil iniciar este projeto? Vocês são tão jovens, ele conclui aqui. O que você responde? Olha, foi difícil porque a gente, para iniciar esse projeto, a gente teve que se especializar, a gente fez diversos cursos de extensões para entender, desde que metodologia a gente teria que aplicar, como a gente teria um gerenciamento de projeto dentro da própria empresa, né? Dos próprios investimentos iniciais, onde a gente teve que guardar um pouquinho para poder ter um giro ali no caixa. Então, eu acredito que essa dificuldade, ela teve até a partir do momento que nós achamos o mercado que a gente gostaria de atuar. Então, a gente demorou um tempinho aí para entender que segmento nós iríamos, para que tipo de clientes nós entregaríamos nosso serviço, a nossa proposta de valor. Mas depois que a gente achou o que nós faríamos, acho que ficou tudo mais fácil. Aí era tocar em frente. Era só tocar. Will, parte das dicas aqui falam aqui dos leads, que, pelo que eu entendi, são aquelas iscas digitais, né, que você tem na internet para pegar aí o consumidor, enfim, o parceiro, né? Falar também de geração, automação do marketing e aí depois medir o resultado de tudo isso, né? Perfeito. Eu queria que você desse uma passadinha rápida sobre tudo isso, claro. que o programa está passando muito rápido, estão chegando aqui várias perguntas, mas essas dicas são importantíssimas aí para o nosso público. Bacana. A partir do momento que você tem um planejamento, você inicia uma produção de conteúdo, o seu objetivo é atrair e conquistar o seu cliente. Né, o que você precisa vender o seu produto ou serviço. Então você precisa iniciar essas iscas digitais que você citou, que são a gente chama de material rico, ou seja, material que a gente entrega com mais profundidade e o cliente na troca de informação com você. Você entrega o material, ele te entrega um e-mail, o nome dele, que empresa que ele trabalha, qual o tamanho da empresa, para você criar uma base de contatos. Né? A partir daí vem a automação. Quando você cria uma automação, quando você tem automação de marketing, o que isso significa? É quando você possui uma ferramenta ou uma tecnologia que te ajuda a conversar com diversos desses contatos em escala. Ou seja, você envia mensagens, e-mail marketing, por exemplo, SMS, notificações no Facebook de forma personalizada e com grande escala. Você consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. E a partir do momento ali dessa automação, você entende quem é o mais engajado dentro desse processo. Né? Que é exatamente a mensuração desses resultados. Exatamente, a mensuração vem a partir do momento que a gente consegue separar os peixes podres dos bons. Então, aqueles que nos interessam e aqueles que não nos interessam dentro do processo de vendas. Muito bom. Olha, tá indo muito rápido a nossa entrevista e está chegando, viu, o filho, vamos falar aqui com o filho do Maurício de Souza. O Will, realmente eu estou olhando, é muito parecido mesmo, né, cara. Parece. Mas o Maurício Andrade, é o final do telefone 9872, ele pergunta, e eu vou juntar aqui com a pergunta da Sônia Soares. Ele pergunta, o futuro das compras no país serão eletronicamente? O que vocês acham? E aí o Maurício Andrade pergunta, né? Como ter segurança nessas compras online? Sim, eu acho que o futuro das compras ele é digital. É só a gente se perguntar o seguinte, né? Quantas vezes você abriu o WhatsApp hoje? Ou quantas vezes você abriu o seu Facebook hoje? E quantas vezes nesse mês
você leu um jornal físico, ou você ouviu um CD, ou você assistiu um DVD. Então, respondendo essas perguntas, a gente vê que o nosso comportamento hoje ele é muito mais digital. E o que as empresas estão fazendo é migrando, né, das lojas físicas para o digital para conseguir atender esse consumidor que pensa diferente. Então, sim, o futuro é digital. Em relação à segurança, Paulo, bom, na hora que a gente vai comprar no site é importante, né, ver se ele tem selos de segurança, que geralmente eles ficam lá no rodapé do site, e ver se ele tem um selinho de segurança ali em cima no domínio também, que a gente chama no URL, que é o HTTPS. Né? Se está escrito HTTPS, quer dizer que aquele domínio ele é mais seguro. Mas também é importante ver órgãos como o Procon, Reclame Aqui, que eles indicam também quais sites são fraudulentos e quais sites são mais seguros. Então é sempre importante ficar de olho nisso. Olha, eu quero só fazer uma observação aqui. O William falou de jornal, se tem muitos jovens aqui nos assistindo, não vão lembrar o que é isso. Não, né? Jornal era, sabe aquela coisa que a gente vê das notícias aqui na internet e tal? Antigamente se colocava isso diariamente, se fazia uma impressão, mas brincadeiras à parte, jornal realmente físico, faz tempo já que eu não pego, hoje é tudo por internet, né? Então, eu acho que a empresa é muito bem sacado os objetivos, a empresa de vocês, né? Mas assim, o público mandou perguntas, nós tiramos muitas dúvidas, só que está chegando já o finalzinho do programa, eu não posso perder a oportunidade de pedir aí para cada um de vocês uma dica especial para quem está empreendendo agora e já as despedidas do nosso público, iniciando aqui pelo Vinícius. Legal. Acho que a dica para empreender, para conseguir seu objetivo é não desista, estude muito e continue na luta. Eu acho que essas são as dicas para o empreendedorismo no momento. Muito bem. Will? Tenha muita resiliência e entenda, às vezes, o que te traz insatisfação hoje que você gostaria de mudar, de que fosse diferente. Talvez você que vai ser a mudança nessa área do mercado, da sociedade. Muito bem. Jovens empreendedores, muito obrigado por estarem aqui. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar conversando com vocês, sempre levando alguma coisa boa no seu lar. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.